Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, para esse jogo de amanhã, o Corinthians sabe que não vai ter vida fácil jogando contra esse Fluminense, ainda que seja em casa, mas pelo menos teve a confirmação de que Renato Augusto vai pro jogo, foi relacionado depois de mais de 2 meses e deve começar no banco e entrar somente no segundo tempo. Além dele, Fagner e Cássio também se recuperaram de seus problemas, o Cássio de sua amidalite e o Fagner de um incômodo na coxa e, portanto, também devem ser reforços pro Luxemburgo nessa partida. Claro, eu sei que se dependesse só da torcida, nenhum dos dois começaria jogando, mas eles estão de volta e é isso que importa. Aliás, eu não sei o que o Luxa vai preparar para esse jogo, já que ele adora tentar algo novo toda vez, mas se eu fosse ele, eu tentaria pôr o Fagner de volta nesse time, só que não como lateral direito, mas sim como um ala, sem tantas obrigações defensivas, já que sim, eu sei que o Fagner é um problema nessa defesa, é um cara que apesar de ser muito importante pro time, vem falhando bastante lá atrás e a gente vem sofrendo muito com isso. Mas cara, pra mim o Fagner é um dos poucos que ainda abastece esse ataque com qualidade, e hoje qualquer ajuda nesse setor é bem-vinda. Então, quem sabe aí um Corinthians com Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo, Bidu, Fagner, Renato, Vera e Rony, Roger e Yuri Alberto não seja uma mudança drástica, porém necessária, porque é aquilo, se é pra jogar com um zagueiro na lateral, não tem como reclamar que o time não ataca, né? Enfim, de todo jeito, o time deve ser o mesmo do jogo passado, com exceção do Cássio, que deve voltar ao gol, certo? Uma coisa que muita gente quer, talvez nem tanto, mas lá no fundo tem aquela vontade, é de ver o Luxa indo embora. Infelizmente ele ainda não venceu nenhum jogo até aqui, são 4 derrotas e 3 empates, fora o futebol decadente que esse time continua apresentando. E isso, né, sem contar algumas decisões que ele toma, onde às vezes ele erra, acerta, mas muitas dessas vezes ele nem sabe como. Enfim, de todo jeito, essa vontade de alguns não deve se realizar neste final de semana, já que segundo informações de Jorge Nicola, a diretoria nega qualquer possibilidade de demitir o Vanderlei depois desse jogo contra o Flu, e isso claro, pensando numa eventual derrota, que nem precisa ser lá, nossa, uma goleada, uma parada muito grande, não, só uma derrota qualquer e um futebol deplorável, ele ainda assim não será demitido, porque a ideia da diretoria é de chegar na quarta-feira, pelo menos com um treinador no comando, para tentar reverter o 2-0 que a gente sofreu lá em Minas. E assim, não que com o Luxa no comando vai dar para fazer 2-0 e levar para os pênaltis, ou até 3, né, pelo que a gente anda vendo aí, eu não tenho muita esperança que com ele vai dar certo. Mas lógico, é melhor isso do que um ambiente mais conturbado e problemático que a gente já vem vivendo há um bom tempo. Ah, e outro detalhe, tá? Ele tá garantido só nesse final de semana. É uma garantia meio que provisória, porque se perder pro Galo, aí sim já é uma outra história. Fechou? E uma das grandes preocupações que o Timão tem, não só para essa temporada, como também para a sequência dos próximos anos, sem dúvidas é na defesa. Já que hoje, além de ter apenas 4 opções para posição, e isso já contando com o afastamento do Balbuena, o Timão também tem o Bruno Mendes, próximo de deixar o clube por ainda não ter renovado e nem parecer muito afim de continuar por aqui, ficando assim com apenas 3 nomes para posição e um deles ainda ser o Gil, que apesar de ter um físico impressionante, não se lesionar fácil e estar sempre à disposição, né, a gente tem que reconhecer isso, ele vai completar aí os seus 36 anos em junho e caminhar para uma aposentadoria talvez no final do ano. Então assim, precisa contratar zagueiros na próxima janela? Sim, e não pode nem se dar ao luxo de tentar negociar o Murilo ou o Caetano. Até tem esse lance de uma possível chegada do Veríssimo, que ora parece estar alinhado, outra hora dizem que nem chegaram a conversar, mas ainda que o Veríssimo venha por um empréstimo, a informação que tem é que ele viria por apenas 6 meses, ou seja, até o final desse ano. E aí, de todo jeito, em 2024, a gente continuaria com 3 opções para zaga, e isso contando que o Gil iria renovar. Então, eu não sei se vão começar a testar algum volante na zaga, ou sei lá, tentar pedir o Raul Gustavo de volta, mas alguma coisa tem que ser feita, porque se depender da base, rapaziada, eu não acho que a gente vai se dar bem não, viu? Eu não vejo nenhum nome ali que seja útil pro profissional. Enfim, tá osso. Quando você pensa que os problemas acabaram, você vê que é só o começo. Uma das principais promessas que a gente tem hoje, o atacante Pedro, pode já estar vendido pelo Corinthians sem a gente saber, já que segundo uma informação do craque Neto em seu programa, o jovem de apenas 17 anos já estaria vendido para o Arsenal da Inglaterra e iria para lá no final desse ano. Pois é, essa foi a informação que ele deu, mas acho que já foi o bastante. Claro, imagino que se tivesse dado aí uma margem dos valores, tempo de contrato e coisas do tipo, a informação ficaria mais concreta, mas a parte principal ele disse que já aconteceu. E assim, eu não
acompanhei o programa, não vi ele falando isso ao vivo, mas eu tô achando tudo isso muito estranho, viu? Não rolou nenhuma apuração, ninguém ficou sabendo de nada e do nada, pá, já tá vendido? Estranho, viu? No mínimo duvidoso, ainda mais pro Neto, que ultimamente vem tentando dar uns furos exclusivos, mas não tá acertando mais nenhum, tá chutando balde pra todo lado e eu não sei se dessa vez também não foi do mesmo jeito. Ainda assim, fiel, sendo verdade ou não, uma coisa eu sei, o Pedro vai ser vendido pra esses times grandes da Europa logo. E não pelo que mostrou no profissional, que foi muito pouco ainda, mas sim pelo que ele já fez na base. Tanto é que eu já falei isso aqui, né? Ele era monitorado pela Juventus e pelo Manchester United desde menorzinho. Então não seria nenhuma novidade se ele saísse para um desses times em breve. Agora, o que me pega é como o Corinthians vai vender esse garoto. E isso vale para todos os moleques também, porque a nossa imagem é tão ruim no cenário internacional que os caras não chegam mais oferecendo 15, 20 milhões no jogador. Não, chega oferecendo 10, às vezes 8. Por quê? Porque aqui se construiu essa imagem. Enquanto o moleque do Flamengo mal sai do berço e já tem uma proposta de 20 milhões pra cima, aqui, pro cara ser vendido por isso, tem que jogar muita bola, né? É só pegar aí o exemplo do Yuri Alberto, que pra comprar metade do passe dele, a gente deu aí o Robert Renan, o Duqueiroz, uma preferência pro Pedro e metade da porcentagem do Mantuan. Então esse é o meu medo. Mas se ele já tiver sido vendido mesmo e pro Arsenal, pelo menos vai ser pra um time que hoje tá bem mais estruturado do que antes. Longe daquele Arsenal que queimava qualquer um que chegasse, né? Enfim, boa sorte. E por falar no Pedro, uma informação que vale para ele e para outros atletas da base também, mas especificamente para ele, é que segundo o Luiz Fabiani, da rádio Itatiaia, a explicação para o sumiço dele e do Matheus Araújo, por exemplo, é que internamente há o entendimento de que a fase delicada que o time está passando poderia queimar alguns desses nomes promissores. Então, com exceção do Murilo e talvez do Wesley também, esses jogadores estão sendo escanteados, sendo deixados de lado até as coisas melhorarem um pouco. E cara, beleza. Eu entendo, é uma justificativa que se for mesmo a razão do problema, tá da hora, tá 10. Mas eu também não concordo totalmente com isso. Eu acho que é justamente nesses momentos que os garotos mais têm que aparecer. E dando até o exemplo do Wesley, que foi muito bem nos jogos que entrou. Isso, claro, falando dele pela esquerda, que é onde joga. Principalmente contra o São Paulo, que ele cava um pênalti e o Corinthians garante um empate. Então, talvez não seja de todo ruim assim continuar apostando nessa garotada para salvar o time. Aliás, melhor isso do que ficar insistindo em Romero, que Jesus do céu, deve ser o melhor jogador nos treinos para entrar tanto assim. Enfim, também não quero entrar muito nessa discussão, mas como eu falei, se o motivo realmente for esse, eu ainda tô achando que não é, tá? Porque, sei lá, o Wesley continua entrando, o Felipe Augusto entra às vezes também, então não me parece ser só isso. Mas bota os moleque, pô, continua insistindo na base. Se o Murilo deu certo porque o Pedro não pode dar, porque o Wesley não pode dar, o Matheus Araújo, pô, é melhor apostar nesses caras do que no Romero da vida, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!